Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, e para isso nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, através deste meio virtual, para juntos nós adorarmos ao Senhor e sermos também edificados e abençoados através da Santa Palavra do Senhor. Pai bendito, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a direção do Espírito Santo, a inspiração divina para todos nós que vamos falar, que vamos ouvir a palavra,
e que o Senhor seja glorificado e que nós todos sejamos edificados. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a escritura que vamos ler em mais esta programação está em Gênesis capítulo 1 e nós começaremos a partir do versículo 20. E enquanto os irmãos procuram, aqueles que vão acompanhar em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações aqui diárias, não é? Este programa, ele é publicado diariamente pelo nosso canal aqui no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é republicado através dos nossos grupos de WhatsApp. Então é uma cópia que nós fazemos e enviamos para o WhatsApp para facilitar para os irmãos que desejarem acompanhar com mais facilidade, não é? Então, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos grupos, são 3 grupos, não é? Se desejar fazer parte de um deles, é só fazer a vossa solicitação e não esquecendo de colocar o seu nome para que nós então possamos colocar no contato, não é? O número do WhatsApp está na descrição do vídeo aí, é só você fazer isso se o desejar. E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Muito bem, dito isto, então nós vamos agora para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, Gênesis capítulo 1 e versículo 20. Leiamos então. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que será sobre a terra, digo, que está sobre a face da terra, a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Bom, vamos parar no versículo 39, não é? É bastante grande o capítulo, então vamos parar aqui no 39. Digo, no 29 versículo, nós lemos do 20 ao 29, não é? Amém. Então, que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos ouvir, como de costume, em toda a programação aqui, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. Quem canta este hino, esta canção, são os irmãos Thelma e Edson. E o título da canção é Maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Então nós vamos ouvir esse belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual e depois do hino nós voltaremos então com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. A pedra, maior que a pedra, vemos o monte, maior que o monte,
maior que a lua, temos o mundo, maior que o mundo, temos o sol, maior que o sol, o universo, enfim, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Amém, amém, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que aceite o nosso culto na tua bendita presença, Senhor. E agora nós estamos com a mensagem aqui já a postos, para que nós possamos dar continuidade no estudo da mesma, cujo título é Poder de Transformação. E lembrando aqui alguns pequenos detalhes ainda da nossa escritura lida, não é? Que o Senhor Deus criou todas as aves, os animais marinhos, não é? Os peixes, criou também os répteis da terra, os animais que habitam em terra seca, e assim por diante, não é? E também criou o homem. Você viu que nós lemos aqui que Deus criou o homem à sua imagem e ele os criou, diz aqui no plural. Ele os criou macho e fêmea. Mas se você gostar de examinar as escrituras, você então se atenha com mais cuidado naquilo que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, e você vai encontrar, lendo também o capítulo 2 de Gênesis, que a Bíblia diz que ainda não havia homem para lavrar a terra. É um detalhe muito importante que você pode estudar, pode analisar e pode descobrir. Nós só não vamos entrar nesses detalhes por causa do tempo aqui, não é? Mas não havia homem, então o Senhor Deus tinha feito o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas ainda não havia sido criado o homem físico, o homem do pó da terra, né? Só para adiantar para os irmãos esse assunto que é muito importante. E nós vemos aqui então que o Senhor Deus criou todas estas coisas e foi dando prosseguimento no seu plano, não é? De criação. E no parágrafo 57 aqui da mensagem Poder de Transformação, nós continuamos assim. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. E se você notar, veio como por evolução, como, preste atenção, como se ele estivesse aprendendo mais o tempo todo. Não é? Isso aqui é importante nós observarmos. Ele foi criando, fazendo a criação, e a sua criação foi se evoluindo. Como diz o profeta aqui, se Deus estivesse aprendendo cada dia mais e mais coisas. Mas na verdade Deus não aprende nada, porque Ele já sabe tudo. Não há o que aprender, não é? Porque Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, então Ele não precisa aprender mais nada. Mas Ele diz aqui, Ele continuou a criação como se Ele estivesse aprendendo o tempo todo. É um bom detalhe para se atentar, não é?
fazendo algo maior e maior. Porém, veja, ele estava acima de tudo isso e apenas deixou que evoluísse até isso. Veja, tudo o que ele começou a trazer sobre a Terra, desde a vida botânica e peixe e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais, e então algo à sua própria imagem, um homem, e parou aí. Então, nós vamos observar o seguinte, que ele foi criando os animais assim mais baixos primeiro, não é? E foi aumentando, e foi subindo, e foi evoluindo, até criar um ser chamado homem, que era já a sua imagem, a imagem de Deus, né? Conforme ele era. E parou aí. Então, quando Deus criou o homem, ele parou aí, ele não continuou criando mais nada, não é? E parou aí, veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. Então, quando ele criou o homem, ele chegou à criação perfeita, que era a sua própria imagem, não é? E assim que se começa, digo, é assim que se começa, como este trailer poderia se instalar a estrutura, e você diz, o que está fazendo com vocês quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui? O que estão fazendo? Vejam, não parecia que ia ser como é agora. Então, primeiro, para construir, se você vai construir uma casa, por exemplo, alguma coisa assim, primeiro você vai limpar o terreno, vai tirar os entulhos, vai tirar o mato, vai carpir, vai tirar as pedras dali para depois começar a construir. Mas a obra já havia começado desde o tempo da limpeza, não é? É isso que o profeta está querendo mostrar para nós aqui. Parece um pequeno Éden, porque estava na mente de vocês o que fazer. E vocês somente continuaram desenvolvendo. Agora, nós queremos ser transformados, nós próprios, pela renovação do nosso entendimento. Veja, não o que temos nesta terra, o que vamos esperar nesta terra, mas ao que estamos aproximando no mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, 6.000 anos Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis, capítulo 1, porém, agora nós vemos que nisto Deus tinha um objetivo que queria atingir. E assim, muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2 e no capítulo 3, especialmente, parece que Deus se repete. Ele diz, ele foi em frente e disse todas estas coisas que fez. Como ele haja luz e haja isto, e que apareça, e não havia nenhuma coisa ainda, não havia nada, não havia luz alguma, aquele velho mundo ainda estava vagueando lá fora,
naquela escuridão, coberto de água, mas veja, ele tinha falado sua palavra, e então isso foi quando ele estava falando. Estamos entendendo, não é? Que Deus disse, haja luz. Bom, primeiro a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Está escrito isso, né? E Deus começou a dizer, então Deus disse, haja luz. E você sabe que a primeira luz que existiu não foi a luz do sol, e nem tampouco a luz da lua, e nem das estrelas. A primeira luz que existiu foi a luz da palavra falada. Por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? Então a primeira luz que houve foi a luz da palavra, mas ainda o mundo continuava na escuridão, não é? Ele está explicando isso aqui. Agora, notamos aqui em Gênesis capítulo 1 que ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, a imagem de Deus o fez. Ele fez, macho e fêmea. Aqui é um outro detalhe importantíssimo que pode até deixar muitas pessoas confusas, não é? Porque quando Deus criou Adão, ele não criou Eva, não é? Mas a Bíblia diz aqui, o profeta só repetiu, que Deus criou Adão, a sua imagem conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, não é? E veja, ele estava fazendo o homem, ele somente falou a palavra. Então verificamos, depois que seus muitos dias tinham passado, talvez, quanto será, não é? Talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Estamos observando atentamente, não é? Quando ele disse, façamos o homem, ainda pode ter passado centenas e centenas de anos, mas ainda não havia homem para lavrar a terra. Por isso ele disse, o primeiro capítulo de Gênesis, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, são muito importantes para nós meditarmos, não é? Bom, ninguém para lavrar o solo, de modo que, então, Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, e então a palavra teve de acontecer. Aí, quando foi no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver Deus criando o homem do pó da terra, não é? Mas lá no capítulo 1 de Gênesis, a palavra já havia sido dita, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, não é? Parágrafo 63, 63, agora. Agora, quando ele disse, haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim. O profeta Irmão Branham está mostrando tudo isso para nós, para depois nos conduzir ao nosso dia atual, não é? Porque se ele disse lá, haja luz, e se passaram centenas de anos sem que a luz aparecesse, não é? Ele disse, façamos o homem, mas o homem demorou muito tempo ainda para ser formado do pó da terra. Então,
para que nós entendamos. A Bíblia disse assim, por exemplo, um exemplo, porque isso é o que nós estamos convivendo, com o que nós estamos convivendo todo o tempo, todo dia, não é? Está escrito lá, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não está escrito na Bíblia isso do mesmíssimo jeito que está escrito façamos lá no princípio? É a palavra falada. Agora, isso pode demorar tempo, demorar anos, não se sabe quanto poderia demorar, mas a palavra está falada e isso acontecerá. Parágrafo 64. E Deus terá uma igreja. Não me importa por quantas idades das trevas passemos e o que mais seja. Ele terá uma igreja sem mancha, nem ruga, quer sejamos parte disso ou não. Se nós somos parte disso ou não, é outra coisa, não é? Mas que vai ter uma igreja que é sem mácula, sem ruga, não é? Isso é certo, isso é verdadeiro, isso é indubitável. Agora, porque ele já disse que ia suceder, estará ali. E ele ordenou ele ordenou para transformar isso na vida das plantas e em toda vida que ele produziu. Ele disse estas palavras como: haja uma palmeira, e haja um carvalho, haja um pinheiro. Veja, no deserto onde vivemos aqui, em Tucson, ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos, apenas a 30 minutos dali. Está pinheiro de Sherman em cima da montanha. Agora, este cacto não crescerá ali em cima e tampouco este pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Agora, onde estava a inteligência que plantou a semente? Veja, elas tiveram que vir de algum lugar. Foi a palavra de Deus. Ela veio da palavra, não é? As matas, os verdes, de onde eles vieram, não é? Não foi o homem que plantou. Veio de onde, não é? Eles vieram, disse aqui o profeta, da palavra de Deus. Aleluia. Foi a palavra de Deus, haja, e houve. Agora verificamos tudo isto depois que ele o tinha feito, transformando-o em sua espécie e sua vida, e foi tudo introduzido pela palavra de Deus, o Criador. Tudo isto, nós verificamos que tudo isto culminou em um quartel-general chamado Jardim do Éden. Então, aconteceu que a palavra veio a se materializar, veio ao seu cumprimento, e hoje ele disse do Jardim do Éden, mas não foi só o Jardim do Éden lá em Gênesis, foi no mundo inteiro, e agora ainda é assim. E você já pensou, e os mares? Não é? A terra de um modo geral. Então é muito bom meditar nessas coisas, não é? Então isto
foi o seu quartel-general, chamado Jardim do Éden, e Deus colocou seu filho e a noiva de seu filho sobre tudo isso. Está vendo? Esta grande criação, veja, ele tinha uma razão para isto. Ele fez tudo tão bonito. Ele fez as flores e a vida e os pássaros, e não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda esta grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden. E ali ele colocou seu filho Adão e a noiva de Adão, esposa. Agora, você poderia dizer, era sua esposa potencialmente. Era sua esposa, mas ele nunca tinha, na realidade, ainda não havia chegado a ser sua esposa. Isso aqui é bastante grande, bastante interessante, porque lá estavam já Adão e Eva. E ela, diz o profeta aqui, ela era sua esposa, mas eles ainda não haviam sido esposa e esposo definitivamente, não é? Como na Escritura nós verificamos, onde disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Agora, tornou-se sua esposa quando ele fez a promessa de se casar com ela. Então, quando José tratou com Maria que se casaria com ela, ele se comprometeu, ele deu sua palavra a ela, como Deus deu a sua palavra a nós, para que nós pudéssemos crer e confiar em tudo que ele disse, não é? Para o nosso bem. Então, como diz aqui, voltando um pouquinho aqui, né? Ela tornou-se sua esposa, isto é Maria e José, não é? Quando ele fez a promessa de se casar com ela, ou de que a teria como mulher, não é? Porém, ainda assim não era sua esposa, ainda, porque ele nunca a tinha conhecido como esposa. Portanto, foi assim aqui a razão porque eu disse, o Filho de Deus e sua noiva, Adão, nunca tinha conhecido sua esposa como esposa, mas ainda assim era sua esposa. Potencialmente, do mesmo modo que a igreja agora e Cristo. Eu já passei da hora aqui, a gente fica empolgado, não é? E eu tenho que parar aqui e orar e agradecer a Deus e encerrar o nosso programa, não é? Então vamos orar agora para encerrarmos esta programação. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por este momento na presença do Senhor e nós ficamos tão empolgados que às vezes esquecemos de observar o tempo. Mas damos graças ao Senhor por tudo. Cremos que fomos abençoados graciosamente pelo Senhor através da tua santa palavra. Fique com teu povo, Senhor, guarda, livra do mal, cura as enfermidades e dá vitória a cada um. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós voltaremos com vocês em nossa próxima programação. Amém e amém.